No princípio, era o vazio, uma tela em branco esperando pela tinta da criação. É assim que o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos apresenta a história da humanidade. Um livro repleto de narrativas épicas, lições profundas e mistérios que ecoam através dos milênios. Hoje, vamos embarcar numa jornada pelo tempo, explorando 10 curiosidades fascinantes sobre o livro de Gênesis. Prepare-se para descobrir fatos surpreendentes sobre este texto antigo e influente que moldou culturas e crenças ao redor do mundo. Abram suas mentes e preparem-se para questionar, imaginar e se maravilhar com as histórias que o Gênesis tem para contar. Antes de mergulharmos nas histórias, vamos começar com o próprio nome, Gênesis. Derivado do grego Gênesis, significa origem ou começo, um título que reflete perfeitamente o conteúdo do livro. Assim como o Big Bang na cosmologia moderna, Gênesis nos leva de volta ao ponto zero da história humana, ao nascimento do universo e à formação do nosso mundo. É nesse ponto inicial que encontramos as respostas para as grandes questões da humanidade. Quem somos? De onde viemos? Qual é o nosso lugar neste vasto e misterioso universo? Gênesis nos convida a contemplar essas questões, a buscar significado e a entender a nós mesmos através da lente da criação. Em 6 dias, como um maestro rege uma orquestra, Deus esculpiu o universo. A partir do caos primordial, a luz irrompeu, separando o dia da noite. Com um soisco divino, o céu e a terra se formaram, seguidos pelos oceanos, montanhas e vales. A vida floresceu em uma explosão de cores e formas, das plantas aos animais, culminando na criação da humanidade. Mas o 7º dia foi diferente. Um dia de descanso, de contemplação da obra-prima recém-criada. O Shabat, um lembrete da importância do repouso e da conexão com o divino. 6 dias de trabalho, um dia de descanso. Um ritmo cósmico que ecoa até hoje. Um chamado para encontrarmos equilíbrio entre a ação e a quietude. No coração do Jardim do Éden, um paraíso de beleza e abundância, Deus criou Adão e Eva, os primeiros humanos. Feitos à sua imagem e semelhança, receberam o dom da vida, do livre-arbítrio e a responsabilidade de cuidar do Éden. Mas a tentação se apresentou na forma de uma serpente astuta, questionando a ordem divina. A curiosidade de Eva e a sedução do conhecimento proibido levaram à desobediência, a um ato que mudaria o curso da humanidade. Com a mordida da maçã, a inocência foi perdida. Os olhos se abriram para o bem e o mal, e o peso da responsabilidade se abateu sobre seus ombros. Expulsos do Éden, Adão e Eva carregaram consigo a promessa de dor e sofrimento, mas também a esperança da redenção. Capítulo 4. O dilúvio de Noé. Uma limpeza, um recomeço. A humanidade se multiplicou, mas a maldade também se espalhou como uma praga. A violência e a corrupção contaminaram a terra. Noé, um homem justo, foi escolhido por Deus. Ele recebeu a missão de construir uma arca colossal. As águas inundaram a terra por 40 dias e noites. O dilúvio purificou o mundo, dando lugar a um novo começo. Noé, sua família e os animais se tornaram a semente da nova humanidade. Capítulo 5. A Torre de Babel. Um sonho interrompido. Línguas divididas. Unidos por um idioma, os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo. Na planura de Sinar, um plano ambicioso começou a tomar forma, a construção de uma torre tão alta que alcançasse os céus. A Torre de Babel, um símbolo de orgulho e arrogância humana, um desafio à autoridade divina. O objetivo? Fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados pela terra. Mas Deus, observando a presunção humana, decidiu intervir. Confundiu suas línguas, criando uma barreira intransponível de comunicação. A torre,
antes símbolo de união, se tornou um monumento à desunião. A humanidade, dividida por idiomas, se espalhou pelos 4 cantos da terra, carregando consigo as lições da humildade e da importância da comunicação. Capítulo 6. Abraão, o pai da fé, uma aliança inquebrável. Na antiga Mesopotâmia, Deus chamou um homem chamado Abrão, prometendo-lhe uma nova terra, uma descendência incontável e bênção sem fim, um chamado à fé, a uma jornada desafiadora. Abrão, movido pela fé, deixou sua terra natal e seguiu a voz de Deus, tornando-se Abraão, o pai de muitas nações. Uma aliança foi selada, um pacto eterno entre Deus e seu povo. Através de Abraão, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. Uma promessa de esperança, de um futuro glorioso para aqueles que depositassem sua fé em Deus. A história de Abraão é um testemunho da importância da fé, da obediência e da confiança na promessa divina, mesmo quando os caminhos parecem incertos. As cidades de Sodoma e Gomorra floresciam em meio ao deserto, mas por trás de sua beleza aparente escondiam um lado obscuro. A imoralidade e a depravação se espalharam como um câncer, contaminando seus habitantes. Deus, em sua justiça, decidiu intervir. Enviou 2 anjos para investigar os rumores de pecado e depravação. Ló, sobrinho de Abraão, recebeu os mensageiros divinos em sua casa. A ira do povo se voltou contra Ló e seus hóspedes, revelando a verdadeira face da perversão que dominava a cidade. Chuva de fogo e enxofre desceram do céu, consumindo Sodoma e Gomorra. As cidades se tornaram um exemplo da ira divina contra o pecado, um lembrete da importância da justiça e da compaixão. A fé de Abraão foi testada da maneira mais difícil. Deus, para provar a lealdade de seu servo, pediu o impensável, o sacrifício de Isaque, o filho da promessa. Dividido entre o amor paternal e a obediência a Deus, Abraão se preparou para o sacrifício. No Monte Moriá, construiu um altar, amarrou Isaque e ergueu a faca. No último instante, com a lâmina a centímetros do peito de Isaque, um anjo interveio. Deus poupou a vida de Isaque, substituindo-o por um carneiro preso em um arbusto. O sacrifício de Isaque se tornou um símbolo da fé inabalável, da disposição de Abraão de sacrificar tudo em nome da obediência a Deus. Isaque teve 2 filhos gêmeos, Esaú, o primogênito, e Jacó, o segundo a nascer. 2 personalidades distintas, destinados a trilhar caminhos diferentes. Esaú, o caçador habilidoso, impulsivo e despreocupado com a primogenitura. Jacó, o astuto, ambicioso por bênçãos e disposto a tudo para obtê-las. Aproveitando-se da fome de Esaú, Jacó negociou a primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Um ato de esperteza que geraria conflito e rivalidade entre os irmãos. Jacó, com a ajuda da mãe, enganou o pai e recebeu a bênção da primogenitura. Esaú, furioso, jurou vingança, forçando Jacó a fugir e buscar refúgio na casa de seu tio Labão. Jacó teve 12 filhos, mas José, o filho favorito, despertou a inveja de seus irmãos. Seus sonhos proféticos, prenunciando sua futura grandeza, acenderam a chama da ira e do ressentimento. Vítimas da inveja, os irmãos conspiraram contra José. Venderam-no como escravo para mercadores que o levaram ao Egito. Lá, José enfrentou a adversidade com coragem e sabedoria. De escravo a governador, José usou sua posição para salvar o Egito da fome. Seus irmãos, arrependidos, buscaram ajuda no Egito, sem saber que estavam diante do irmão que haviam traído. Em um ato de perdão e compaixão, José se revelou aos irmãos. A família se reconciliou, mostrando que o amor e o perdão podem superar as feridas mais profundas.
E assim termina nossa jornada pelas 10 curiosidades do livro de Gênesis. Um livro que nos apresenta a fundação da história humana, com suas alegrias, tristezas, desafios e triunfos. As histórias do Gênesis transcendem o tempo e o espaço, oferecendo lições atemporais sobre fé, família, perdão, livre-arbítrio e a relação complexa entre a humanidade e o divino. Essas foram apenas algumas das muitas histórias fascinantes que o Gênesis tem a oferecer. Continue explorando, questionando e se aprofundando neste livro milenar. Até a próxima!